clássica, né? Da historiografia. É uma coisa que dá pra, é difícil a gente entender. Por que esses homens foram mencionar, né? Pessoal, boa noite a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui, né? Eu gostaria muito de agradecer a presença do professor Hermes, da Academia Araxaense de Letras, do professor Haroldo, da Escola Vasco Santos, da Maria Clara, da Biblioteca Pública aqui de Araxá, do pessoal do França, que está trabalhando aqui na organização do evento, né? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aqui sobre um tema inusitado, né? Que é a história do Paulo de Tarso Santos, né? Eu vou falar no encontro o encontro do Paulo com a história de Araxá e a história da educação de Araxá, né? Nós hoje estamos muito chiques aqui, porque nós estamos aqui com o filho do Paulo, né? Que escreveu uma biografia sobre o pai. Então, a gente espera poder ter um diálogo hoje muito profícuo sobre essa figura de projeção nacional que nasceu aqui na nossa cidade de Araxá. E antes que eu esqueça, eu queria parabenizar a FLI Araxá, em nome do França, pela escolha, uma feliz escolha, né, de trabalhar uma personalidade da nossa cidade, da nossa cultura, nesse evento, que já é um evento tão bem sucedido, que é o FLI Araxá. Tá bom? Eu vou passar agora a palavra para o professor Hermes, não é isso? Que vai fazer a abertura. Boa noite aos senhores e às senhoras, né? Aproveitando a oportunidade de dizer uma palavrinha em um minuto, né? Para pontuar algumas coisas, né? Primeiro, meu nome é Hermes Honório da Costa. Hoje eu sou presidente da Academia Araxaense de Letras, né? E é um dos motivos de eu fazer questão de colocar a minha palavra aqui neste palco e diante dos senhores, né? Eu não tive a alegria, né, e o privilégio de conhecer pessoalmente o Paulo de Tarso, né? Estou conhecendo hoje o filho dele. Mas eu tive a alegria de conhecer Paulo de Tarso na palavra de meus professores, numa escola quase rural, na zona da Mata de Minas, que era um povoado pequenininho, e meus professores falando sobre ele, naquele tempo que ele foi ministro da Educação, e na visão que ele tinha de educação e de cultura. E veja que, do outro lado do estado de Minas, a mais de 800 quilômetros daqui, essa cidadezinha, uma cidade até hoje, né? Hoje é uma cidade com menos de 5.000 habitantes, né? Então, eu conheci esse Paulo de Tarso, nesta época, eu tinha cerca de 15, 16 anos, né? E me encantei com ele, pelas ideias que ele tinha, pelo que ele pregava e pelo que ele fazia, né? E depois, né, vindo morar em Araxá, né, e mais adiante, tornando-me membro da Academia Araxaense de Letras, né, na mesma casa em que Paulo de Tarso ocupou a cadeira número 6, como segundo ocupante da cadeira, sucedendo a Maria Santos Teixeira, né? Então, a Academia Araxaense de Letras está aqui hoje, nesta minha palavra, na presença do França e da Erilda, que também são acadêmicos, e do Tom, que está chegando também, né? Está aqui para bater palmas para Paulo de Tarso e a sua família, né? Fundamentalmente para o que ele representou para a educação e para a cultura, não só de Araxá, né, mas do Brasil inteiro, como ministro da Educação, depois os outros comportamentos dele e ações como secretário de Educação de São Paulo e assim por diante, sem falar na carreira política dele como deputado e no que ele defendia, né? E sem falar no sofrimento que ele passou, que é preciso que a gente saiba. Ele foi uma das vítimas da maldita ditadura militar que nós vivemos aqui 15 anos, tá? Luciano.
Seu Vasco, eu vou pedir para o senhor sentar de cá, pode ser? Que aí o senhor fica mais tranquilo para ver os slides, né? Pessoal, então, boa noite, né? Meu nome é Luciano Marcos Cury, hoje eu trabalho no IFTM de Uberaba, né? A gente fala Cefet, antigo Cefet de Uberaba, lá no programa de pós-graduação, mas eu sou aqui de Araxá, já fui aluno do professor Hermes, orgulhosamente. Fui professor da Escola Vasco Santos durante 7 anos. E eu vou contar um pouco da história do Vasco, vou contar um pouco de como que eu conheci a história do Paulo de Tarso Santos, pesquisando a história da Escola Vasco Santos. E o fio condutor que eu escolhi aqui hoje, que eu vou tentar traçar com vocês, é a importância de nós valorizarmos as figuras de projeção da nossa cidade, da nossa cultura, da nossa localidade. Ok? Araxá tem várias figuras de projeção estadual, de projeção nacional. O seu pai foi uma delas, correto? Mas é preciso que a gente cultive essa memória, é preciso que a história dessas pessoas esteja resgatada, esteja publicada, esteja registrada, correto? Porque senão eu concordo muito com Heródoto, o pai da história. A história humana é um baú de riquezas. Mas se não for escrita, as próximas gerações não saberão. Simplesmente não saberão. Correto? A escrita tem muita força. O senhor é escritor, o senhor sabe disso. A escrita tem muita força. Mas vamos pegar um exemplo clássico, a Bíblia. Né? A Bíblia chegou até nós porque foi escrita. Tivesse permanecido na oralidade, não teria chegado até nós. Então a escrita tem muita força. Então é por isso que nós historiadores sempre lutamos para que seja colocado na linguagem escrita, porque aí outros vão saber, tá bom? Eu coloquei aqui, Araxá conhece a ti mesmo, né? Diálogo sobre Paulo de Tarso Santos, correto? Hoje eu estou aqui tremendo, né? Porque está aqui o filho do Paulo de Tarso, né? O senhor Vasco Santos, né? Ele seria Vasco Santos Neto, viu? O Vasco Santos da escola e o Vasco Santos Neto, embora ele não tenha o nome Neto, né? Bom, meu nome é Luciano, né? Eu já coloquei aqui, né? O passador não quer funcionar. Você conhece o araxaense que foi ministro da Educação, prefeito de Brasília, deputado federal, entre outros cargos? Araxá teve, ao longo de sua história, diversos cidadãos e cidadãs que obtiveram projeção estadual e nacional. Contudo, nem sempre essas figuras de destaque têm suas histórias conhecidas e disponibilizadas para o grande público. Correto? Bom, Araxá conhece a ti mesmo. Essa máxima grega continua válida e aplicável para indivíduos, comunidades e nações. A história humana é um baú de riquezas, que para ser usufruído, precisa ser conhecido. Então, hoje aqui, né, dia 20 de junho, não é isso? Nós, no FLI Araxá, vamos falar sobre uma dessas figuras araxaenses de destaque, cuja história merece ser contada e recontada. Bom, quando o tema são os araxaenses que alcançaram projeção para além do município, os europeus têm uma expressão legal para isso, né? Que é aquele que é conhecido para além da sua aldeia. Né? Não é diminuindo Araxá, tá, gente? Falando que Araxá é uma aldeia. Não é essa a questão. Geralmente, as pessoas lembram-se de figuras mais recentes aqui em Araxá, como o atual governador Romeu Zema, não é isso? A apresentadora Mariana Rios. Isso é natural, tá, gente? Isso é natural porque são personagens que estão vivos, estão no nosso presente. Mas Araxá teve várias figuras que se projetaram para além da nossa comunidade. Contudo, ao longo da história, a cidade de Araxá teve vários nomes de projeção e de destaque, cujas trajetórias muitas vezes acabam esquecidas, né? Comprometendo nossa memória e nossa história municipal. Correto? Isso é tão sério, que está aqui o senhor Vasco Santos, que fez uma biografia do pai, movido justamente por essa mesma preocupação. Correto? Tem mais alguém? Vamos lá. Nomes como Dona Beija, Senador Montandon, Chico Formiga, que foi jogador do Santos, Coquinho, que foi jogador do Vasco, Calmon Barreto, Araceli de Paula, Olavo Drummond, Deputado Bosco, Romeu Zema, Mariana Rios, entre outros, são nomes aqui da nossa comunidade que tiveram destaque nacional e estadual. Correto?
Mas a pergunta, tem mais alguém? O passador. Ah, tá. Tem mais alguém? Aqui aquela expressão que eu comentei com vocês, né, que os europeus usam, né, conhecido para além da sua aldeia. Aqui faça uma lista preliminar. Eu fiz uma lista aqui preliminar sem utilização de nenhum critério, correto? Eu elaborei uma lista com que eu, Luciano mesmo, lembrei, correto? Mas não é uma lista científica, elaborada a partir de qualquer critério, correto? Quem foi o araxaense que ocupou o cargo de ministro da Educação e está sendo homenageado como patrono aqui da 12ª FLI Araxá? Correto? Se nós fizéssemos uma enquete, vamos pensar, gente, se nós fizéssemos uma enquete na Olegário Maciel, correto? E perguntássemos aos transeuntes quem foi o araxaense que foi ministro da Educação, será que muitas pessoas lembrariam? Correto? Eu estou dizendo isso para poder reforçar a importância de lembrar do Paulo neste evento, correto? Bom, quem? Quem foi o araxaense que ocupou o cargo de ministro da Educação, quando e em que circunstâncias? Essa fotinha aqui eu tirei do site do próprio Ministério da Educação, viu? É a foto que está lá na galeria do MEC, tá? Bom, o Paulo de Tarso Santos, ok? Ele nasceu em Araxá, 12 de janeiro de 1926. Ele se casou em 1950 com Maria Nilce, foi a informação que eu encontrei, viu, seu Vasco? Não? E ele faleceu 13/7 de 2019, filiação Vasco Santos, Maria Soares dos Santos. Eu achei, ele foi ministro da Educação nesse período aqui, ele foi ministro da Educação durante 126 dias, 18/6 a 21/10, foi um período curto, mas durante esse curto período ele deu uma contribuição importante para a nossa comunidade aqui em Araxá, tá? Eu vou comentar com vocês. E eu achei aqui uma foto, Paulo de Tarso e família. Essa foto está no arquivo do governo do Distrito Federal. Tá? Ela, inclusive, está sem data lá. Eu até procurei, mas não achei a data. É no Chile, né? Essa foto, né? Bom, aqui uma homenagem do Conselho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde ele foi conselheiro, tá? E aqui, quando do falecimento, Paulo de Tarso Santos deixa filhos, Maria Luísa, Vasco, que está aqui conosco, Paulo de Tarso, Maria Beatriz, Maria Estela, além de 13 netos e 12 bisnetos. A notícia do jornal Metrópolis. Não sei se está batendo também, tudo certinho. Hoje tem mais já, né? Bom, aqui a logo, né, que o pessoal do FLI Araxá preparou, né, com a foto do Paulo. Bom, pesquisando parte da trajetória da família Santos em Araxá, eu verifiquei, e aí o seu Vasco vai esclarecer agora mesmo, eu verifiquei que o casal teve outro filho, em 1924, com o mesmo nome, que viveu poucos meses. Eu achei essa é a certidão que eu achei aqui no nosso cartório. É o seguinte, o meu pai foi o quinto filho que vingou. Antes do papai morreram 5. Sabe? E o último que morreu antes dele nascer se chamava Paulo Hernani. E aí, quando a minha avó foi batizar o meu pai, ela queria pôr o nome nele de Paulo Hernani. E o padre, que se eu não me engano, não lembro. O padre virou e disse, não, você não vai fazer isso, já morreu, deixa lá. Põe o nome de Paulo de Tarso, que é nome de apóstolo. E quem pôs o nome, então, foi o padre. E a papai... E eu queria só fazer um comentário, antes que você está falando, é o seguinte, no Tribunal de Contas, que você olhou que o papai foi do tribunal, tinha 2 araxaenses. Era o papai e o Olavo Drummond, que você mencionou aqui, eles estavam juntos lá no Tribunal de Contas. É isso. E o Vasco Santos, meu avô, era casado com Maria Soares Santos. A Maria Nilce, que você citou aqui, é a mulher do meu pai, a minha mãe. Entendi. E engraçado, né, seu Vasco, que até os registros civis, você está vendo, carrega algumas incorreções, né? Bom, o Paulo de Tarso formou-se em Direito pela USP, foi escritor e autor de vários livros, tá? Eu vou depois mostrar aqui para vocês. Aqui eu achei, né, é um sonho de toda escola, né, gente? A USP é muito organizada, né? Então você acha todas as turmas, você
Você acha até a colação de grau, né? Ó, 20/4/1949, né? Você acha quando que a pessoa formou, então muito tudo disponível na internet, né? Muito legal. Ele se formou na USP. A USP, como todo mundo deve saber, né? A USP foi a nossa primeira faculdade de Direito, né? O Brasil teve 2 faculdades de Direito, inauguradas 11 de agosto. Essa é uma história clássica, né? Isso, onde começou o ensino superior no Brasil logo após a independência, correto? E a USP, que é a antiga faculdade do Largo do São Francisco, né? Isso, que depois virou USP. Inclusive a USP ainda carrega essa data, 1827, embora a USP mesmo tenha sido criado depois, né? Mas incorporou a primeira faculdade lá de trás, não é isso? Bom, o Paulo de Tarso Santos foi vereador em São Paulo, foi deputado federal por São Paulo por 2 legislaturas, prefeito em Brasília, ministro da Educação, tá? E conforme o Hermes comentou aqui, né, ele foi ministro da Educação antes da ditadura, né? Porque quando fala 64, né, geralmente as pessoas falam, se ele foi ministro da Educação em 64, então foi na ditadura, né? Não, mas não foi na ditadura, foi antes, tá? Ele foi secretário estadual de Educação, ele foi conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo e diretor-presidente do Memorial da América Latina, né? Se a gente observar aqui, né, seu Vasco, tem um intervalo grande entre 63 e 83. Esse intervalo grande não é aleatório, porque na história nada é aleatório, na história tudo tem uma explicação. O motivo entre 63 e 83 chama-se ditadura militar, ok? Aí ele vai para o exílio, né? Isso, ele fica afastado, né? Se eu quiser comentar mais alguma coisa, ele fica um período no Chile, depois ele volta, não é isso? Vai se dedicar à advocacia, né, e outras atividades. Eu, nesse momento, acho importante comentar o pouco tempo que ele ficou no Ministério da Educação. Porque o papai era uma pessoa extremamente dinâmica, sabe? Era uma pessoa que, onde eu ia, eu encontrava... tinha algum amigo, né? Teve uma vez que nós chegamos de noite, de madrugada, aqui para Araxá, chegamos, o papai gozando, que ele fazia gozação com os filhos, né? E ele disse, aqui eu conheço todo mundo conhece todo mundo. Isso nós estamos falando década de 60, né? Não é que ele parou de madrugada, uma pessoa só na rua de madrugada, quando ele abriu a janela, o cara virou, oi, Paulinho, você está aqui? Ele era conhecido como Paulinho do Vasco, né? Então, o que aconteceu? Quando ele foi para o Ministério, ele tinha muitos amigos, então ele fez uma organização, estruturou o que seria a educação dali para frente. Ele pôs o Lauro de Oliveira Lima, que cuidou exatamente da educação secundária, e depois o Lauro de Oliveira Lima ficou com o nome. Durante a ditadura, ele funcionou muito bem. E na área que era o mais importante, né, que era a área do analfabetismo, foi que ele trouxe o Paulo Freire. Ele ouviu, vai olhar. Isso foi uma coisa muito marcante. E acontece o seguinte, ele formou uma equipe. Eu cito alguns nomes, né? Uma equipe no Ministério. Então, quando ele saiu, ele chegou para o Jango e falou, Jango, eu vou sair, porque eu vou ser mais útil para você te defendendo no Congresso. E o que aconteceu? Na saída do papai, ficou o Júlio Sambaqui, que era um funcionário de carreira do Ministério, que estava numa posição de comando lá junto com o papai, e o Júlio Sambaqui, por vontade própria, por valor dele mesmo, ele seguiu toda a diretriz que o papai tinha dado. Então, quando fala que ele ficou 3 meses no Ministério, você tem que imaginar que ficou desde que ele entrou até 31 de março de 64, porque foi o Sambaqui que deu seguimento e manteve toda a equipe, principalmente o Paulo Freire, do qual que merece uma conversa nossa daqui a pouco. E eu coloquei aqui, eu achei aqui a citação do Paulo Freire. Bom, então vamos lá, né? O Paulo de Tarso, ele ficou no exílio, né, entre 64 e 70. Eu achei a informação Chile, mas depois eu também encontrei algumas informações discrepantes, que teria ido para outros países, alguns períodos curtos. Não, né? Não teve isso, foi só o Chile mesmo, né? Ele só viajou a serviço, né? Ele viajou fazendo palestras, ele teve em congressos da ONU, no Líbano, no Panamá, na Bolívia, mas residência foi no Chile só. Bom, e o Paulo de Tarso Santos, ele foi um dos primeiros expulsos pela ditadura militar, né? Conforme ele mesmo, Paulo, disse lá no programa do Jô Soares, né?
Ele falou, eu fui um dos primeiros exilados na primeira lista. Tá? A primeira lista tem nome, chamava AI-1. A autor da ditadura fez 19 atos institucionais, né? O mais famoso é o AI-5, que foi um pega para capar, né? E o AI-1, o Paulo já estava lá na lista entre os que foram convidados a se afastar, correto? E interessante que o seu pai, o Paulo, eu assisti 2 entrevistas dele que eu encontrei na internet, uma na TV Cultura e outra com o Jô Soares, e a gente vê que é um homem inteligente, um homem de ideias, um homem lúcido, né? Um homem idealista, você vê que tinha idealismo nele. E aí tem um momento que ele comenta com o Jô, que eu fiquei assim, é um sinal de sabedoria. Ele vira e fala assim, Jô, em função dos ideais que eu defendia, quando veio o golpe, infelizmente era plenamente esperado que eu ia ser perseguido. Correto? É claro que é doído, né? É doído ter que deixar a terra, deixar o país, deixar a família, mas assim, estava no horizonte da previsão, não é isso? Isso é bom comentar, porque tem alunos novos aqui, gente nova. A política, ela pode ser um fator de promoção humana fantástico, mas a política também pode ser a ruína, viu? A política também pode ser ruína. E, infelizmente, a história humana está cheia desses exemplos. E, lamentavelmente, a história brasileira também. Correto? Né? É um perigo real, né? Vou fazer um comentário. No dia 1º de abril, ele virou para nós, para os filhos, e disse, nós perdemos. E 20 anos, né? E uma noite longa de 20 anos, né? Bom, aqui as obras do Paulo, né? Esse primeiro livro, né? Os Cristãos e a Revolução Social. Infelizmente, em função do prazo, gente, para essa palestra de hoje, eu não consegui, eu consegui levantar as obras, mas eu não consegui ler as obras. Mas o Paulo comentou sobre essa obra na entrevista da TV Cultura, e ele explicou que ele era um democrata cristão, e ele fala, não é incompatível uma revolução social para o cristianismo. O cristianismo pode ser um fator de promoção social, não é incompatível com o cristianismo. E faz todo sentido, porque quem conhece a democracia cristã sabe que é exatamente essa a ideia. Conciliar democracia e cristianismo, conciliar, né, que os cristãos também têm uma força propulsora na sociedade. Né? Não é ser uma força conservadora e reacionária, mas ser uma força progressista. Né? Depois ele teve um livro sobre o Guimarães Rosa. Né? Visivelmente, seu pai era apaixonado pelo Guimarães Rosa, né? e pelo Grande Sertão Veredas. Né? Vou fazer um comentário. Tá. Pode ficar com isso. O papai tinha completa paixão pelo Rosa. Ele ficou pelo menos um ano lendo o Grande Sertão Veredas inteirinho. Ele anotou tudo lá. E ele lançou a tese. De que a forma de escrita que o Rosa fez era um diálogo entre o Rosa e o Reobaldo. Né? Entendeu? Então, quando ele chegou, ele pegou e fez esse ensaio, né? Esse ensaio, a característica dele é que ele é muito pequeno, entendeu? Ele cita só algumas coisas para mostrar esse diálogo do Reobaldo com o Rosa, que é a tese dele, né? Uhum. Mas é pequeno. Não é nenhum grande tratado sobre o Rosa, não, mas eu acho muito importante porque foi feito por quem leu aquilo esmiuçadamente. E eu encontrei, viu, seu Vasco, eu encontrei alguns artigos científicos, as pessoas se referindo a essa obra e dialogando com a tese do seu pai. A tese de que haveria um diálogo da cultura popular, representada pelo Reobaldo, com o Rosa, que era o autor, que ainda que não aparece na obra, mas ele fala que tem o diálogo. Né? Então, assim, é uma discussão literária, ao sabor do Hermes, né? É uma discussão aprofundada, né? Porque Guimarães Rosa é Guimarães Rosa, né? É muita coisa para ver aí. Bom, aqui outro livro do Paulo, né? Que Dialogar é Preciso. Esse é uma coletânea de artigos que ele fez na Folha de São Paulo. Depois ele reuniu, né? Ele comenta lá sobre problemas brasileiros. Nesse livro, faz tempo que eu não li, mas eu tenho quase certeza que ele tem alguns artigos que ele fala sobre a questão da deterioração ambiental lá no Barreiro, pelas mineradoras. Entendi. Era pensando no Araxá.
Bom, aqui outro livro. Esse é um livro um pouco diferente, é um livro sobre 64 e outros anos, é um livro sobre a ditadura militar, mas é um jornalista, Oswaldo Coimbra. Oswaldo Coimbra, que recolheu os depoimentos, não é isso? Não, o Oswaldo Coimbra ficou pelo menos um ano conversando com o papai sobre antes da ditadura, sobre o período pré-64, entendeu? E daí depois ele gravou tudo e aí se transformou Fez nesse o livro, né? É. Bom, aqui um outro livro, A Lógica do Compadre, né? Eu vou deixar o senhor comentar, porque esse me pareceu um livro mais de causos mineiros, né? Mais literário, né? Não, esse livro foi um esforço muito grande que ele fez para falar de alguma das casos que ele contava daqui do Araxá. Várias histórias que estão aqui foram de gente daqui do Araxá. Foi muito difícil, porque ele conversava com os personagens, com os filhos, né? E ele ficava meio com medo, porque ele queria fazer graça, contar um pouco de história, né? E ele contar sem querer ofender ninguém. Mas eu gosto muito, como eu digo, pelo que eu entendo de literatura, esse livro é o que está mais próximo do que se poderia chamar de literatura. Entendi. Tem casos daqui do Araxá. E na entrevista, aqui é o livro do senhor, né? Esse é o e na entrevista do Jô Soares, que está disponível no YouTube, ele vai lá para lançar esse livro, né? Ele vai lá para lançar esse livro com o Jô. Embora a conversa seja muito mais ampla, né? Eu queria comentar. Pode comentar. Não, do Jô eu não lembro bem dessa. Eu lembro, quer dizer, eu vi a entrevista, mas não tenho muito o que comentar, mas não. Depois eu coloquei aqui, ela está disponível na internet para a gente. Bom, gente, aqui é o livro da própria figura, né, que está aqui na nossa frente, o seu Vasco, né? É o Vasco Neto, né, falando do Paulo, que é filho do Vasco, avô, né? Eu vou deixar o senhor comentar, que é uma biografia, né? Uma biografia do filho sobre o pai, comentando aí essas trajetórias, né? E eu queria que o senhor comentasse aquilo que o senhor falou comigo sobre a preocupação, né, do desaparecimento da história. Eu estava falando para ele, eu tenho algum tempo já escrevendo, mas eu tenho tudo inédito. Ainda não cheguei à situação de que valesse a pena, porque eu tenho poesias. Eu tenho uma poesia que diz assim, que fala de felicidade, que fala. E livro de poesia é difícil você querer se lançar com isso. Mas eu estava fazendo um trabalho e aí surgiu uma tese que não vale a pena muito contar aqui, mas nesse momento eu olhei e falei, olha, o papai está esquecido. E a gente, porque também nenhum de nós foi se preocupar em achar memorial Paulo de Tarso, deixar lembrança de Paulo de Tarso. Eu não acho que não cabe à família fazer isso, né? Então estava indo e aí eu senti, falei, não, eu preciso falar da minha história com ele. Eu tenho, graças a ele que está nesse livro aqui, eu tenho uma foto assim, eu, o papai e o Che Guevara. O Che Guevara foi visitar Brasília, ele acabou almoçando lá em casa, entendeu? E eu digo, pô, mas eu tenho toda essa história, isso aí não vou falar. Então eu comecei a falar, que acho que ele era um personagem que merecia, então comecei a contar a minha história com ele, o nosso tempo. E depois que eu reli esse livro agora, há pouco tempo, eu acho que está bem colocado ali, o que o mais importante que eu acho é a discussão política que havia naquele tempo. Quer dizer, o que se chama, que hoje chamam de direita e esquerda, eu não acredito nessa divisão, mas existia os conservadores, que se chamava direita, existia o lado da esquerda, que era mais radical, e ele ficou no meio. E ele se explica, por isso que tem aquele livro Os Cristãos da Revolução Social, que ele mostra, que ele queria dizer, eu quero uma mudança social, de justiça social, mas em liberdade, eu não quero guerra. Né? Não era ditadura, né? Não. Nem a esquerda, nem a direita, né? Exato. Ele fala isso na entrevista do Jô, ele comenta isso lá. Bom, aqui, gente, um fato importantíssimo, agora é como é que eu cheguei na história do seu pai, como é que eu soube da história do Vasco Santos, do Paulo de Tarso, através da Escola Vasco Santos. Né? Eu fui fazer uma pesquisa sobre a história do Vasco, da Escola Vasco Santos, e aí essa pesquisa está até publicada, um artigo curto, publicado aqui no Trem da História, que era a publicação que a gente tinha aqui da Fundação Cultural. Está lá um histórico da Escola Vasco Santos. Né? A história da Escola Vasco Santos é uma história fundamental para a história da educação em Araxá. Porque o Vasco foi o nosso primeiro ginásio público.
nós tínhamos duas opções de ginásio. Ginásio, na época, não era lugar de fazer esporte, não era quadra de fazer esporte. O ginásio era após o primário e antes do colegial. Era um curso que hoje nós chamamos de ensino fundamental. Araxá não tinha opção pública. Nós tínhamos o colégio Dom Bosco e nós tínhamos o ginásio São Domingos, que eram duas opções particulares, correto? E não havia opção pública. E a primeira escola vai ser construída justamente de 63, virada para 64, correto? E aí o Domingos Santos, que era primo segundo do Paulo, estava em apuros financeiros, ok? E aí ele saiu lá em Brasília, correto? E o Paulo foi a pessoa que viabilizou o recurso para construir o que a atual Escola Vasco Santos, correto? Que na época chamava Ginásio Municipal Vasco Santos. Lembrando que a Escola Vasco Santos não começou lá na Avenida Imbiara, ela começou aqui na rua Dom José Gaspar, né, onde era a antiga churrascaria Moquém, depois que foi lá para cima. Né? Posso fazer Pode. só um pequeno comentário? Que eu vou dizer, como dizia o meu cunhado, eu tenho quase certeza do que eu vou dizer. Acho que ele contou muito com a ajuda do Rondon Pacheco, que era o deputado mineiro, para fazer isso. Entendi. Bom, aí aqui eu coloquei para vocês um trechinho do meu artigo, né, onde eu conto rapidamente, né? Aí eu menciono aqui, ó, não está funcionando aqui, mas a questão do ginásio municipal Vasco Santos, né? A questão do colégio Dom Bosco, deixa eu passar aqui. Agora aqui não vai dar para vocês. Se vocês verem ali do lado direito, né? Na 7ª linha está lá, Paulo de Tarso Santos, né? Que concedeu o auxílio federal para a construção do primeiro ginásio público de Araxá, que hoje é a Escola Estadual Vasco Santos, correto? E aí, eles pediram para o Paulo de Tarso sugerir alguém para colocar o nome da escola, ele pediu que fosse o nome do pai, que era o Vasco Santos, correto? Então, assim, por trás de Araxá hoje tem várias escolas, felizmente a gente tem várias escolas públicas, né, mas por trás da história de uma delas se liga a história de um araxaense, né, que estava lá no Ministério da Educação, correto? E acolheu, né, uma demanda local. Né? É importante a gente frisar isso. Né? Bom, aqui da Escola Vasco Santos, né, eu coloquei aqui a lei de criação, né, 10/4/64, cria o ginásio municipal Vasco Santos. Depois, 1/3/64, início do funcionamento do ginásio Vasco Santos. Em 65, o Vasco Santos vai lá para a Avenida Imbiara, onde ele está até hoje. E em 72 ele passa para a rede estadual, já com o nome que tem hoje, Escola Estadual Vasco Santos, correto? Se eu quiser comentar alguma coisa, isso está publicado aqui, viu, gente, no Trem da História, né, que é uma publicação importante, né, que a gente tem aqui da Fundação, né, e que seria muito importante a gente retomar também, né, para ter um espaço para a nossa história. Bom, a história, o Vasco Santos pertenceu ao Araxá. Sinceramente, eu tive pouco contato com a escola. Eu tive lá logo que ela foi criada, né? Mas eu só posso dizer muita alegria e muita honra de que o meu nome seja o nome dele. Eu tenho o nome dele, né? E é esperar que ele ajude muito essa cidade, né? Nessa hora eu queria fazer um comentário que era o que me veio pela cabeça desde o dia que eu soube que iam homenagear o meu pai aqui. Eu queria fazer um jogo de palavras e fazer ao contrário. E dizer, olha, eu queria felicitar a cidade de Araxá, queria felicitar vocês por ter resgatado o nome que merecia, sem dúvida nenhuma, ser resgatado. Que bom. E uma questão importante, né, que a gente está falando de uma figura que transitava Brasília, né, transitava na política nacional, e uma pessoa que foi sensível a uma demanda local. Né? Porque a gente sabe aí, Brasil afora, que tem pessoas que às vezes, né, não acolhem tanto essas demandas locais. Né? Bom, aqui um episódio importantíssimo, né, e controverso, né, que causou até um pouco de embaraço, né, que foi a visita do Che Guevara ao Brasil. Né? O Che Guevara foi chamado aqui pelo presidente Jânio Quadros, né, que está ali do lado, né, tem um microfone, né, à esquerda está o Che Guevara, à direita o Jânio Quadros. Né? Esse fato foi um fato
até hoje que os historiadores batem cabeça para entender onde que o Jânio Quadros queria chegar com essa ideia de conceder uma condecoração ao Che Guevara, né? O episódio é todo controverso, todo controverso. Para vocês terem uma ideia da extensão das coisas, o Che Guevara esteve no Brasil no domingo, o Jânio Quadros renunciou na sexta seguinte. A onda de crítica foi avassaladora, né? E o seu pai conta no livro 64 e outros depoimentos, ele conta um trechinho que eu achei citado 1 milhão de vezes. Ele conta que quando levou o Che Guevara para dar um sobrevoo em Brasília, quando desceu no aeroporto não tinha ninguém esperando, nem um soldado, nem nada. O Che Guevara estava na condição diplomática de convidado internacional, né? Então, assim, não poderia... Vocês entendem? O embaraço era tão grande, inclusive dentro do próprio governo, né, que quando desceram no aeroporto não tinha mais ninguém, né? E aí o seu pai ficou encarregado da missão de recepcioná-lo e levá-lo para almoçar, né? Eu vou querer que o senhor comenta aqui. No Jô Soares, ele fala, lá na entrevista do Jô, ele fala que foi tanto embaraço que ainda anos depois ele ainda estava com a cabeça tonta de pensar o que ao certo, né, foi essa coisa da visita do Che Guevara, né? Lembrando que o próprio Che Guevara também não havia entendido muita coisa, né? Porque o Che Guevara, depois daqui, ele vai para a Argentina e lá ele comenta, né? Eu não entendi muito bem o que aconteceu no Brasil, mas a condecoração está aqui, né? E menos de uma semana depois, o presidente Jânio Quadros renunciou, e aí foi um início de um momento difícil para nós na história brasileira, né? Bom, você quer um comentário sobre isso? Eu acho que, bom, nesse livro, no meu livro eu falo, o que eu vou contar agora foi o que eu falo lá. E eu digo isso que eu ouvi, meu pai contou para mim, e o meu pai estava no meio, no cerne da discussão da política do Brasil naquele momento. Ele disse o seguinte: o Kennedy, era o presidente americano, queria mandar para o Brasil um programa de ajuda americano chamado Aliança para o Progresso, que a esquerda falou muito mal quando veio, mas naquele momento era considerado bom, sei lá. E ele mandou uma carta para o Jânio, que era presidente do Brasil, dizendo: Jânio, por favor, faça alguma coisa aí que me ajude a aprovar a verba da Aliança para o Progresso lá no Congresso americano. E aí, nesse meio tempo, estava acontecendo uma reunião da OEA, de ministros da Fazenda da OEA. O Clemente Mariani era o ministro da Fazenda, ele recebeu ordem do Jânio seguinte: fica neutro. E o Clemente Mariani ficou pró-americano. E o Jânio estava revoltado com isso, que ele não seguiu a orientação do Jânio, né? E aí ele, bom, pedido do Kennedy, essa situação, ele falou: eu vou dar uma amostra aqui de ligação com Cuba, que, por sinal, por ideia do papai, ele já tinha ido visitar Cuba quando ele foi candidato, né? O Jânio. Isso depois é outra parte do livro. Então, aí foi isso. O Che Guevara veio para o Jânio poder fazer um ato que tivesse reflexo no Congresso americano. Entendeu? E foi feito às 6h da manhã, e aí o chefe do cerimonial, o que acontece é o seguinte: tudo quanto era ministro, tudo que era político do governo do Jânio naquele momento, ninguém queria ter marca ligada ao Che Guevara. Não queria nenhuma pinta de esquerda naquela lá. Aí o papai, que já tinha defendido a Revolução Cubana por outros motivos, quando o chefe do cerimonial virou para ele e disse: Paulo, você é o representante da cidade, você tem uma certa lógica para receber o Che Guevara. O papai disse: bom, tá bom. E aí eu tenho que contar uma história minha, né? Um pouquinho, porque quando acordei de manhã, atrás da casa assim, tinha mais de 100 soldados com os fuzis assim levantados. Eu fui com meu irmão, olhando para aquela gente toda: o que vocês estão fazendo aqui? Eles disseram: vamos receber o Che Guevara. E eu nem sabia quem era Che Guevara, né? Mas achei o máximo aquele soldado. O movimento, né? Lá. E aí, quando chegou o Che Guevara, não sei, a minha mãe deve ter providenciado, eu estava de terninho, criança, tinha 8 anos de idade. E estava lá, e aí tiraram uma fotografia. Você tem a fotografia aqui? Não tem. No meu livro tem. Está uma fotografia que estamos o papai, eu e o Che Guevara, né? E, para mim, foi sempre um motivo de orgulho. E lembrando que a gente está falando, hoje parece muito tempo, né? Mas assim, a Revolução Cubana é 59, né? A condecoração do Che Guevara foi 61. Então era uma coisa
totalmente recente e mal conhecida ainda, né? E, nesse momento, tem que dizer assim, eu não tenho certeza, ainda não tinha acontecido o chamado episódio da Baía dos Porcos, pelo qual o Fidel Castro aderiu à Rússia. Naquele momento, era só um grupo que tinha derrubado a ditadura cubana, do Batista. E Cuba foi muito marcado por ditaduras, né? Bom, mas esse episódio, gente, esse episódio de receber o Che Guevara foi um episódio que ficou famoso, né, e bem conhecido. Então, segundo o Boris Fausto, né, historiador, ele fala que uma das intenções do Jânio Quadros era mostrar uma independência do Brasil no contexto da Guerra Fria, recebendo aqui o Che Guevara, né? Mas o negócio foi todo atrapalhado, né? Inclusive, aqui um comentário do Paulo de Tarso Santos, nesse livro 64 e Outros Anos. Ele fala: a condecoração foi um ato artificial, porque não era uma adesão do Jânio ao Guevara. O governo todo, aliás, ficou horrorizado com ela. Ninguém queria dar o almoço protocolar, nem os ministros, nem o próprio Palácio do Planalto. 6 horas da manhã foi a entrega da condecoração, gente, 6 horas da manhã. A cerimônia de condecoração, imagina, ocorreu às 6 horas da manhã. Depois Guevara foi deixado às moscas. Após o almoço, eu sobrevoei Brasília de helicóptero, aqui o seu pai falando, com ele. Quando nós aterrissamos de volta no aeroporto, não havia esperando um único ministro de Estado, uma única figura, um único soldado. Correto? Então foi um episódio bem controvertido, né? Um dos muitos, né, que o Jânio Quadros deixou na história brasileira, né? Essa foto é famosíssima, né? Mostrando a indecisão do Jânio, né? Não sabe para onde vai, né? E, infelizmente, acabou terminando na renúncia, e aí da renúncia a gente precipitou numa situação política muito difícil no Brasil, que levou logo a seguir a ditadura militar, né? Não estou dizendo que foi só esse episódio, tá, gente? Por favor, não estou dizendo que é só esse episódio, mas esse episódio ficou bem conhecido, né? Essa condecoração do Che Guevara foi a gota d'água para o fim do governo Jânio Quadros, comentam os historiadores. Todos criticaram, internamente e externamente. Estados Unidos e Cuba não entenderam as motivações. O desgastado governo Jânio Quadros mergulhou em crise definitiva, segundo os historiadores. Aqui eu estou falando a partir do Boris Fausto, tá, gente? Historiador da USP, que é uma das figuras mais credenciadas nesse momento. Che Guevara esteve no Brasil no domingo, Jânio renunciou na sexta-feira seguinte. Correto? Então, assim, foi um episódio que marcou a nossa história, né? E que seu pai estava lá na... O Che Guevara comeu muito ou pouco no almoço? Como é que é? Comenta conosco. Eu só queria fazer um pequeno comentário, que a Aliança para o Progresso foi aprovada, né? Foi. E depois ficou aqui só isso. Um outro fato importantíssimo sobre o Paulo de Tarso Santos, né? Foi a questão do Paulo Freire, né? Que o seu Vasco já comentou aqui, né? O Paulo de Tarso, mesmo durante uma passagem rápida pelo Ministério da Educação, né? Como historiador local, a gente ressalta a criação da Escola Vasco Santos, mas a nível nacional, foi ele que colocou o Paulo Freire para atuar no Ministério da Educação, para cuidar de um dos problemas crônicos que nós tínhamos na época, que era a questão do analfabetismo dos adultos, que na época batia na casa de 55% da população. Correto? Então, assim, o Brasil era metade analfabeto, metade alfabetizado. Correto? Então, assim, um país, no conjunto da América Latina, tá, gente? É bom comentar isso, tá? No conjunto da América Latina, o Brasil era atrasado. No conjunto da América Latina. Porque quando compara com a Europa, Estados Unidos, todo mundo fala, a sua crítica não procede porque você está comparando com outros países muito desenvolvidos. Tá, mas quando compara com a América Latina, a gente está mais ou menos no mesmo universo cultural. E aí, levar o Paulo Freire para lá foi um momento importante, até porque o Paulo Freire já era conhecido, mas ele ganha projeção. E o que eu acho mais importante que seu pai fez foi, ao levar o Paulo Freire para lá, foi ressaltar o problema do analfabetismo. Não dava mais para colocar debaixo do tapete. Tanto é que nem a ditadura que veio depois não conseguiu mais colocar debaixo do tapete o problema. Eu queria fazer um pouco de comentário. Eu tenho um absoluto respeito pelo Dr. Paulo. Depois disso aí, em 64, a partir de 64, nós moramos 6 anos no Chile. Se tiver que falar com ele, eu gostaria de passar uma noite aqui falando dele. Mas eu vou comentar só uma questão daquele momento lá. O Paulo Freire, na cabeça, vou pôr bem a cabeça do papai. O Paulo Freire tinha proposto estava ensaiando um novo método de alfabetização
que não usava cartilha, que usava flash lá, palavras dos geradoras. slides, né? Que palavra geradora, não sei quanto. Aquilo estava no começo, mas podia dar certo, vamos chamar. E o papai tinha muito entusiasmo com isso, né? Então, ele pôs o Paulo Freire de chefe do Programa Nacional de Alfabetização, e ele, Paulo de Tarso, meu pai, ia para a televisão e dizia: eu vou fazer a revolução em liberdade pela eleição, porque eu vou colocar 2,5 milhões de analfabetos para votar até 65. Né? E ele depois dizia: pobre tinha televisão? Não, pobre não tinha. Mas os conservadores, os ricos tinham. Exato. Então, eles falaram: vai que é verdade, é melhor dar um golpe, não vamos deixar isso acontecer. É verdade. Falou no público errado, infelizmente, né? Bom, aqui, para quem quiser conhecer mais o Paulo de Tarso Santos, tá, gente? Tem 2 episódios dele disponível. Uma entrevista dele com o Jô Soares, em 92, quando estava começando o Memorial da América Latina, e ele foi diretor-presidente. Aqui uma outra entrevista em 2003, no programa Provocações, tá? Está disponível na internet para vocês poderem ver. E outro chama Minuto da Memória Candanga, que aí é só sobre Brasília, correto? A atuação dele em Brasília, tem um sobre cada prefeito, e aí tem um do seu pai, quando ele foi prefeito de Brasília. Tá? Então, resumindo, né? Eu posso fazer por favor, pequena informação? Eu trouxe um exemplar, pelo menos um exemplar de cada livro do meu pai, que eu vou doar para a Academia Araçaense, né? Então, aqui vocês poderão ter acesso ao livro dele através desse que vai estar na academia. E esses livros do papai também se encontram na estante virtual. Todos eles, inclusive o meu. Então, pessoal, aqui, ó, resumindo, Vasco Santos, o Paulo de Tarso Santos, né? A luz aqui não está funcionando. Nasceu em Araxá, formou-se na USP, fez carreira política predominantemente em São Paulo e em Brasília, foi um dos primeiros depostos pela ditadura militar, viveu o exílio, retornou ao Brasil e colaborou com a Advocacia Nacional, foi ministro da Educação durante um curto período, que para nós em Araxá tem essa importância histórica da criação do nosso primeiro ginásio público, colaborou com Paulo Freire, colaborou com a criação do nosso primeiro ginásio, entre outros. Tá bom? Eu queria que o senhor Vasco terminasse a nossa fala, correto? E eu agradeço a todos. Obrigado. Eu agradeço a homenagem do professor Luciano de me dar a palavra agora. Tenho que dizer que estou gratamente surpreendido de ver um trabalho tão bem feito, tão levantado, tão de esforço mesmo, né? Sei lá, um trabalho bonito. E dizer para vocês que o que eu já disse, eu estou muito feliz, eu fiz questão de vir até aqui falar de vocês que esse momento que estão lembrando do papai, esteja onde estiver, que eu não sei, ele com certeza está numa grande alegria, numa grande felicidade, porque ele tinha um amor muito grande por essa cidade. E é isso. Boa sorte e muito obrigado. E agora a gente vai abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma questão, alguma colocação, né? Quiser perguntar ou comentar, né? Fiquem à vontade, por favor. Tem um microfone para o professor Haroldo. Boa noite. É só para fazer um comentário, né? A escola Vasco Santos, esse ano, né, pela data aí, fazendo 60 anos, né? E a gente está na escola resgatando toda essa história, né? E a gente se sentiu muito feliz pelo convite, né? E a gente gostaria de marcar uma entrevista com o senhor no particular, tudo, para retratar, para a gente levar para os documentos da escola. Muito obrigado, Luciano, né? E o senhor de ter aceitado o convite, né? E parabéns, né? Que bom que a gente ainda possa resgatar toda essa história. E para a cidade de Araxá, e principalmente para a Escola Vasco Santos, onde hoje sou diretor. E eu tenho orgulho de falar, viu, Haroldo? Eu trabalhei 6 anos e meio na Escola Vasco Santos.
Foi um período, para mim, importante, porque foi a primeira vez que eu fui trabalhar no ensino médio, logo após o concurso. Eu entrei naquele corredor antigo ali, lembra, Hilda? Eu entrei naquele corredor antigo ali, tremendo nas bases, né? Mas vai dar certo, né? Vai dar certo, porque eu trabalhava só com o fundamental antes de trabalhar na Escola Vasco Santos. Só a professora Erilda agora. Gratidão, doutor Paulo, por ouvir uma história tão bonita, Memória de Araxá. Luciano, muito obrigada. E ter trabalhado na Escola Vasco Santos, junto com o doutor Luciano, foi uma honra. E aquelas crianças, a educação move o mundo. Né? Fiquei emocionado de falar. Gratidão. Bom, pessoal, então, não havendo mais perguntas, nós agradecemos, né? Eu acho que vai ter outra atividade aqui logo na sequência, tá bom? Obrigado a todos. A gente fica por aqui, né, seu Vasco? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, nós estamos aqui à disposição, tá? França, muito obrigado pelo convite. Maria Clara, um abraço a todos na biblioteca, tá? Muito obrigado. Eu estou sempre à disposição. Professor Hermes, satisfação em revê-lo. Obrigado.